Olá, turminha do quarto ano. Quem vos fala aqui é o professor Flávio. Estamos aqui para mais uma aula, mais uma correção da nossa atividade, certo? Vamos corrigir a atividade aí de matemática do dia 19 de maio de 2020, Escola Roque Lopes, Acaraú. Para a aula de hoje, vamos trabalhar com o objeto de conhecimento, soluções de problema envolvendo a unidade de medida de tempo. Já faz 2 semanas que estamos trabalhando com as medidas de tempo, mais precisamente com o relógio analógico e digital, com calendários, e a gente está culminando essa semana com resoluções de situações problemas, ok? Não esqueça que eu estou aqui sempre trabalhando de casa para atender você. O objetivo e intuito é esse, alcançar a vocês todos. Pronto, a nossa atividade de hoje, ela inicia na página 74 do livro Pike e, precisamente na questão 4, pede para resolver os problemas. Temos aí o primeiro problema, vejamos. Um programa de música sertaneja pelo rádio começa às 6 horas e 55 minutos. O programa seguinte começa às 7 horas e 30 minutos. Quantos minutos dura o programa de música sertaneja? Para isso, nós vamos utilizar aí, primeiramente, um cálculo de raciocínio com a ajuda dos relógios analógicos. Nós observamos que o programa de música, ele inicia às 6h55. Então, no nosso primeiro relógio, nós vamos marcar aqui o horário de 6h55, ponteiro pequeno do relógio, indicando aí 6, passando um pouco do número 6, por conta de ser mais de 6 horas, está bem próximo de 7, na verdade. E o ponteiro grande, que marca os minutos, está no 11, indicando 55 minutos, que isso é o horário em que o programa de música inicia, certo? Aí eu peço para vocês raciocinarem. De 6h55 para 7 horas, quanto tempo passa? Vou usar um segundo relógio e vamos marcar nesse relógio o tempo de 7 horas. Ponteiro pequeno no 7, indicando as horas, e o grande no 12, porque são 7 horas exatas. E nós verificamos que de 6h55 para 7 horas passa apenas 5 minutos. Mas não esqueçamos que o programa seguinte, ele começa às 7h30, ou seja, se o programa seguinte começa às 7h30, então o programa de música sertaneja ele termina às 7h30. Nesse caso, nós vamos agora verificar o tempo de 7 horas até 7h30. Quanto tempo passa de 7 horas para 7h30? Vou usar um terceiro relógio. Vamos marcar nele o horário de 7h30, ponteiro pequeno do relógio passando um pouquinho do 7 e o ponteiro dos minutos no 6, indicando assim 7 horas e 30 minutos. E nós vemos aí que de 7 horas para 7h30 passa exatamente 30 minutos. Então, se de 7h55 para 7 horas passa 5 minutos e de 7 horas para 7h30 passa 30 minutos, nós temos um total de 5 minutos mais 30 minutos, resultando 35 minutos. Essa é a resposta que estamos procurando, essa é a quantidade de minuto que dura o programa de música sertaneja, ok? Temos também outra maneira de realizar esse cálculo. Nós podemos fazer uma subtração de 7 horas e 30 minutos, que é o horário mais elevado, nós podemos subtrair dele 6 horas e 55 minutos. De 30 minutos, eu não posso tirar 55, porque é menor. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar 1 hora emprestada e converter em minuto. Eu cortei aqui 7 horas, e nesse caso,
eu vou tirar 1 hora, então vai ficar 6 horas. Essa hora que eu tirei e transformei em minuto ficou 60 minutos. E agora eu junto 60 minutos com os 30 que já tinha, 90 minutos, e faço a subtração, ó. De 90, eu vou tirar agora 55. Corto 9, fica 8, vem 1 para a unidade, fica 10. Ó, 10, eu tiro 5, 5. 8, eu tiro 5, 3. Então, de 90 minutos, eu tirei 55, sobrou 35 minutos. E aqui, ó, de 6 horas, eu tiro 6 horas, resta 0 horas. Então, resta um total de 0 horas e 35. Vamos agora a mais uma questão. Na verdade, a continuação da questão 4. Nós temos aí o nosso segundo problema. E ele fala o seguinte: faltam 31 dias para o aniversário de João. Quantas semanas completas faltam para o aniversário dele? Palavras-chave do problema: 31 dias. E a pergunta, né? O comando da questão: quantas semanas completas faltam para o aniversário dele? Então, nós temos aqui que um total de 31 dias. Pede para converter em semanas. Quantas semanas cabem em 31 dias? Vejam que uma semana há 7 dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 7 dias. Nesse caso, nós vamos dividir a quantidade total de dias, que é 31, para 7. Lembra que eu expliquei em sala de aula? Vou dividir por 7, então eu vou precisar de 7 carinhas, ó. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vou contar 31. Eu vou distribuir esses 31 dias para esses 7 carinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloco lá o 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Coloco lá o 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Coloco lá o 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Coloco lá o 28. Lembra que a gente está contando até 31. 29, 30, 31. Para aí. Esses 3 que não deu para todo mundo ganhar 1, fica sobrando. É um resto, né? Restou 3 no caso. Então, vejamos que cada carinha desse recebeu 1. Deixa eu marcar aqui. Cada carinha desse recebeu, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, nesse caso, colocamos lá no quociente da divisão, número 4, e multiplica com 7. 4 vezes 7. Interessante que aqui nós temos o resultado, ó, 28. Nem precisa você se preocupar com o resultado dessa multiplicação. Vai estar sempre aqui do lado. 4 vezes 7, 28. E esse 28, ele vai para baixo do 31 para realizar uma subtração. 31, eu tiro 28, sobra 3. Finalizamos aí a divisão e constatamos o seguinte, que faltam 4 semanas completas e sobra 3 dias, né? Então, a pergunta só era quantas semanas completas falta para o aniversário dele? Falta 4 semanas completas. Espero que tenha entendido. Vamos aqui para mais uma questão, né? Mais uma situação problema, que fala o seguinte: faltam 5 semanas e 5 dias para Antônio completar 9 anos. Quantos dias faltam para o aniversário dele? Observe que, na verdade, falta 5 semanas e 5 dias. Eu não posso simplesmente somar 5 mais 5 e dar uma resposta de um total de 10, porque eu tenho semanas e tenho dias, então daria 10 semanas ou 10 dias? Não dá. Nós temos que transformar tudo em dias para que a gente possa ter esse resultado. Até porque o comando da questão, ele deixou bem claro aqui, ó. Ele pergunta quantos dias falta para o aniversário deles. Então, destaca aqui a palavra dias, ó. Então, nós vamos ter que, primeiramente, transformar essas 5 semanas em dias. Observe que vimos na questão anterior
Porque uma semana tem 7 dias. Logo, 5 semanas vai ser 5 vezes 7, que vai dar um total de 35 dias. Pegamos esse resultado de 35 dias e somamos mais os 5 dias que tinha além das 5 semanas. 35 mais 5, nós temos um total de 40 dias. Questão simples de ser entendida. Não é verdade? Então, vamos a mais uma situação problema e ela nos fala o seguinte. Ontem começou a chover às 15 horas e a chuva só parou às 8 horas da manhã. Veja bem, começou a chover às 15 horas. Estudamos na aula passada as horas da segunda parte do dia, da segunda metade do dia. E nós aprendemos lá que 15 horas corresponde a 3 horas da tarde. Então, começou a chover 3 horas da tarde e só parou de chover 8 horas da manhã do dia seguinte. Então, quanto tempo passou de 15 horas, de 3 da tarde, até 8 da manhã do dia seguinte? Eu trouxe aqui nosso amigo relógio para nos ajudar com esse raciocínio. Então, a gente vê que começou a chover às 15 horas, que são exatamente 3 horas da tarde. Vamos calcular, primeiramente, de 15 horas para 3 horas da madrugada do dia seguinte, quanto tempo passa? Ó, pensa bem, de 15 horas, de 3 horas da tarde até 3 horas da madrugada, passa quanto tempo? No outro relógio, a gente vai registrar aqui as 3 horas da madrugada e a gente vai verificar que ele dá uma volta completa no relógio. Então, ele dá um adiantamento de tempo, né, equivalente a 12 horas. Então, de 3 horas da tarde, que são 15 horas, até 3 horas da madrugada, é um total de 12 horas, que é uma volta completa do ponteiro das horas no relógio. Ok? Vamos calcular agora, ó, de 3 horas da madrugada até 8 horas da manhã. Quanto tempo passa? Trazemos aí um terceiro relógio. Ele vai marcar aí 8 horas da manhã, ponteiro pequeno no 8, grande no 12. E a gente verifica que de 3 horas até 8 horas da manhã passa um tempo de 5 horas. Então, nesse caso, ó, 12 horas mais 5 horas dá um total de 17 horas. Então, a gente pode afirmar que o tempo ficou chovendo durante 17 horas. Esse é o nosso resultado, ok? Chegamos mais ao final de uma correção da aula de hoje. A orientação é sempre essa: estude em casa, estude sempre, seja perseverante nos seus estudos. Não esqueça que mesmo de longe, o Ti tá com saudade, viu? Tchau. Beleza.